pessoal, aqui é Paulo Adair, falando ao vivo aqui na nossa primeira live dessa série que estamos fazendo sobre as repercussões e ações que estão sendo tomadas com relação à crise do coronavírus para o setor gráfico e para a população em geral, a população mundial, no caso. Né? E nós estamos aqui hoje orgulhosamente recebendo aqui a presença de Rodrigo Abreu, o Master da Alpha Graphics aqui no Brasil, que vai conversar um pouco com a gente sobre a situação, sobre as ações que estão sendo tomadas, sobre a visão da Alpha Graphics dentro desse contexto. Tá? Rodrigo, muito obrigado, muito agradecido aí pela participação. Tá? A bola está com você. É um prazer, Paulo. Obrigado pelo convite. E sempre você sabe que você tem as portas abertas aqui na Alpha Graphics e vai ser um prazer colaborar não só com você, com a rede Alpha Graphics, mas com todo o ecossistema gráfico do Brasil. Ok. Rodrigo, vamos começar aí pelo básico aí, né? Como a Alpha Graphics reagiu e vê, assim, num primeiro momento, a essa dificuldade que principalmente pegou em cheio no setor gráfico? Eu acho que depois do setor de eventos, que foi o primeiro a ser afetado, o setor gráfico veio logo na sequência. Né? Então, como é que a Alpha Graphics está vendo e está reagindo a isso? E o que mudou no dia a dia da Alpha Graphics na visão de vocês, hein? Pelo ponto de vista do franqueador, né? Tá bom. Bom, naturalmente, quando pensa nos principais mercados que a gente atende, no mercado de treinamentos, mercado de eventos, o mercado o educacional, foram todos o mesmo corporativo, que foram os primeiros a serem afetados. Eu creio e fazer uma parte aqui de que eu creio que foi algo que não só a indústria gráfica, na verdade, o Brasil, de uma certa forma, nós empresários executivos brasileiros, talvez subestimamos a chegada. E acabou, muitos, ao subestimar a chegada naquele 13, uma sexta-feira 13, que é chamada, inclusive, de Corona Day, ela foi, as pessoas tiveram que se preparar de um dia para o outro, e na verdade era um movimento que já era sabido que isso iria acontecer. Então, quem conseguiu se preparar de uma certa forma antes, e que começou a ter, em termos principalmente de ações de marketing e de vendas, um direcionamento para as outras áreas, acabou sofrendo naturalmente, mas sofre bem menos do que os outros. Hoje o nosso direcionamento, não de hoje, desde o começo do assunto, era entender quais eram os mercados essenciais que iriam continuar trabalhando e, a partir daí, entender quais eram as oportunidades primárias desses mercados essenciais. Porque, de fato, se o mercado gráfico, ele não... esses que eu te falei, que são muito importantes para nós, que pararam, por outro lado, mercados como todo o mercado de saúde, hospitalar, redes de farmácias, ou mesmo as redes de supermercado, e entre outros, o próprio crescimento gigante de um delivery, ele é abastecido pela nossa indústria também. Então, eu acho que assim, toda a indústria vai sentir. Alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, pela antecipação da preparação e também por quem tinha domínio sobre a sua carteira de clientes, quem conhecia quais eram as possíveis demandas. Então, inicialmente, a gente viu dessa forma como possível reação. Então, você chamou a atenção para um ponto muito importante. O mercado de delivery, o mercado de supermercados, farmácias, né? Não que não tenha sido atingido ou tenha sido beneficiado, mas pelo menos ele não sofreu tanto quanto os outros mercados. Né? Eu acredito que ele deve ter também suas dores. Nesse ponto, como você vê, por exemplo, o mercado de on-demand, né, que é um mercado que é bem forte nessas ações dos seus franqueados,
Como ficou isso? Houve alguma mudança? Houve um impacto muito grande? Parou, suspendeu o on-demand? Ou o pessoal está buscando alternativas? Está tendo alguma reação nesse sentido? Neste momento, o impacto foi grande pela ausência, num primeiro momento, o impacto foi grande pela ausência das pessoas reunidas nos escritórios e voltando a falar sobre treinamentos e assim por diante. A partir do momento, essas 2, 3 semanas, que está todo mundo acomodado, todo mundo primeiro passou o primeiro grande susto, e aí vem a nossa aceitação, e a gente começa a entender como trabalha, as demandas começam a voltar. Então, a gente já tem demandas já diárias do mercado jurídico, por exemplo, já é um mercado que já começa a demandar alguns materiais específicos. Também tem uma demanda muito clara das empresas, 2 tipos de demandas interessantes. Uma das empresas que querem que os funcionários se sintam acolhidos nas casas deles. Então, é como a gente até brinca na Alpha Graphics, da mesma forma que tem a gente, quando está no escritório, a gente quer que as pessoas se sintam em casa. E agora a gente está em casa e as empresas querem que os funcionários se sintam nos escritórios. Então, a gente tem uma demanda de impressão de kits para funcionários para poder se sentir em casa. Então, é uma caneca da empresa, é um caderno personalizado, eventualmente até uma questão que isso se estendendo a gente também vai providenciar, são backdrops para você usar em videoconferências como essa. Então, o máximo que você puder transformar o ambiente da casa num ambiente corporativo, para que não fique visualmente feio. Então assim, primeiro tivemos o susto, agora tem as demandas. Agora, o interessante, só para responder sobre demanda específico, é natural que as empresas, quando voltarem, esses eventos, esses treinamentos, eles vão acontecer. E alguns deles vão acontecer, inclusive, em curto prazo. Eu não posso precisar se vai ser agora em final de abril, se vai ser em maio, se vai ser em junho, ninguém tem essa informação. Porém, quando os funcionários voltarem para as empresas, eles vão ter que ser recebidos de novo como se eles tivessem sido recontratados. E não é por uma questão formal, é uma questão de acolhimento. Os funcionários vão... as relações vão mudar naturalmente, né? A forma como as pessoas vão se relacionar, elas serão diferentes. Então, uma acolhida da empresa nesses funcionários para tranquilizar, para falar sobre as nossas políticas, vai dar margem para nós de possibilidades em sob demanda, em materiais de sinalização e assim por diante. Então, são etapas diferentes. O fato é que a gente já vê alguns mercados, aos pouquinhos, recuperando um pouquinho de demanda, depois do susto. Perfeito. Aliás, de falar nisso, saindo aqui da nossa live, eu vou entrar aí no site, que eu preciso de um backdrop aqui, porque eu estou precisando dar uma melhorada no cenário. Tá, então para que você não precise ter esse trabalho, eu peço ao Michel e ao Fernando que providenciem para você o presente da Alpha para você, um banner para você colocar atrás. Opa, vamos falar sobre isso. Deve ser feito. Perfeito. Ok. E no mais, como vocês viram essa questão é interessante essa questão do pessoal que saiu das empresas ou que se afastou da empresa e foi para o home office, tá? Mas eu tenho certeza que vocês têm muitos autônomos e muitos designers e muitos profissionais MEIs e profissionais em geral aí que são independentes que também utilizam de alguma forma. Ou estou enganado, esse mercado não é muito o escopo de vocês. Tem muita gente independente que utiliza e qual foi o impacto, havendo esse mercado entre os seus clientes, qual foi o impacto nele? Porque isso é uma coisa que está preocupando muito. Eu recebo muita consulta aqui na Public sobre essa questão do designer, do fotógrafo, do arte finalista em geral. Todos esses mercados... O freelancer, né? O freelancer, para usar um termo único para todo mundo. Esses mercados, obviamente, eles foram também afetados, até porque eles também acabam demandando muito do mercado de eventos, de treinamentos,
Um fotógrafo sem casamento, talvez, sem eventos, sem festas infantis, sem tudo isso, é natural que o trabalho dele esteja agora... eu não vou chamar terminado, eu vou chamar esses mercados específicos, eu vou chamar talvez de represados. Sim. Eu até costumo brincar que eu estou preocupado com a minha agenda pós-quarentena, porque vai vir, vai todo mundo, da mesma onda que da mesma forma que nós tivemos uma onda de que eu apoio dessa quarentena, na volta a gente vai ter um excesso de eventos, porque todo mundo vai ter café da manhã, almoço, jantar todos os dias. Então, a dificuldade do momento para todos nós, empresários, é o capital de giro, na verdade. É para a gente, como fazer para sobreviver esses meses que estão em queda e em baixa. Agora, o fato é, diferente, na minha visão inicial, diferente do setor aéreo, o avião decolou, ele não vai decolar depois, porque ele já passou o tempo. A maior parte das nossas coisas que foram, que deixaram de acontecer, vão acontecer depois. Na totalidade? Não na totalidade, mas vão acontecer. E interessante também, Paulo, até para falar um pouco de uma forma geral de possibilidade de mercado, a gente vai ter um primeiro semestre naturalmente de altíssimo impacto. Talvez uma redução. Só que a chance de ter um segundo semestre muito mais forte do que qualquer outro segundo semestre é maior também. A gente estava brincando, nossa feira, que a gente iria participar, seria no último mês. Duas feiras que a Alfagras iria participar nesse primeiro semestre, as duas foram para o segundo semestre. Elas não foram canceladas. Elas vão acontecer. Em menos dias. E nenhuma feira do segundo semestre foi cancelada ainda. Então vamos ter 2 semestres em um em termos de eventos. Isso. O workshop da Alphagraphics, que não aconteceu, ele vai acontecer. Então, assim, uma série de coisas, talvez não na totalidade, mas diferente. O mercado educacional mesmo, que é um outro interessante, eu tenho 2 filhos, a escola deles, por exemplo, já antecipou férias, vai ser em maio as férias. O que isso significa? Que a gente vai ter um segundo semestre, ao invés de começando em julho, agosto, setembro, outubro, o segundo semestre começa em maio. Quando eles voltarem no final de maio de férias, a gente vai ganhar 2 meses no segundo semestre. Não vai ter férias de julho. Então vamos ter um semestre de 8 meses. Para o nosso mercado específico, isso, de uma certa forma, trazendo, não fugindo jamais do realismo, da dificuldade de abril, de maio, que vai ser grande, mas junho, se Deus quiser, as coisas voltam, como já estão voltando em alguns lugares. Então, vamos torcer para... Agora, o que é importante, perdão, só dar essa conclusão, é que se você quer colher em junho, julho, agosto, setembro, você tem que plantar agora. Você não pode entrar na depressão empresarial, na depressão executiva, e achar que tudo está parado, e você ficar parado, porque... se você só for agir na hora que as coisas voltarem, você vai ser tarde. Então, tem muita lição de casa para fazer agora. Meu pai costumava dizer que se você começar a correr depois que o trem partir, você não vai alcançar ele. É isso. E óbvio que vão fechar empresas, vamos ter redução de colaboradores na nossa indústria, vamos. Ou seja, agora a conversa, eu sinto e vamos lutar para que isso não aconteça o mínimo possível. Toda a indústria tem que lutar para o mínimo que é possível. Mas quem ficar, o mercado vai estar aí. Então, tem que ir para cima, tem que acelerar. É uma visão bem positiva e bem otimista essa sua, Rodrigo. Obrigado aí por compartilhar ela com a gente, porque realmente não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Muitos dos projetos do primeiro semestre não estão sendo cancelados simplesmente, estão sendo postergados. Então isso vai refletir realmente num segundo semestre um pouco além do previsto inicialmente, desde que essa crise não se estenda até o segundo semestre, é claro, né? A gente está esperando, já estamos vendo alguns números positivos. Agora mesmo, essa semana, se falou muito de que numa previsão de 24
março, era previsto que agora nós tivéssemos quase 6 mil mortos, uma estimativa, e estamos, infelizmente, 500, que já é um número assustador, mas bem aquém do que estava. Então, existe um certo otimismo, apesar dessa catástrofe toda, apesar dessa pandemia. Então, eu acho que é bem prudente, ou é bem centrado pensar que talvez realmente o segundo semestre seja o nosso alvo aí para uma retomada e para atender a demanda que deve se represar aí nesse primeiro semestre. E aí o fato que eu tenho discutido com os nossos franqueados, com as equipes de vendas, com o mercado, é que tem que ter a nossa reclusão aqui, o nosso isolamento, ele é físico, mas ele não pode ser mental e ele não pode deixar de ser estratégico. Ou seja, assim, se você tem por exemplo, se você tem os seus clientes sob controle, se você tem um bom relacionamento com os seus clientes sob controle, se você tem uma liderança sobre eles em termos comerciais, se você souber a confiança. A confiança. Se você souber, o fato é assim, todos esses eventos que foram postergados, se você não mapeou para quando eles vão acontecer, mesmo que seja uma perspectiva, eu posso chegar para qualquer cliente meu e dizer o seguinte: puxa, você não teve sua convenção, mas você tem programação para depois? O cara pode ser, vai acontecer em outubro, vai acontecer em novembro, vai acontecer em setembro. O fato é que a gente acaba, como a gente tem no geral no mercado, e aí inclui o mercado gráfico, não só o mercado gráfico, inclui todas as indústrias, inclui o mercado gráfico, inclui a rede Alpha Graphics em algumas partes. Se a gente criou uma cultura passiva de tirador de pedido, apenas atendendo demanda, você não tem liderança sobre isso. Então, o fato se todo mundo antes reclamava que não tinha tempo para mapear clientes, se não tinha tempo para mapear oportunidades, se não tinha tempo para ler um livro, se não tinha tempo para um monte de coisa, esse tempo existe agora. Então, usar da melhor forma para você planejar. Você tem que atuar. Então, assim, a curto prazo, atuar com os mercados essenciais. Depois, segundo plano, atuar com os mercados que vão voltar daqui a 20 dias, um mês. Atuar desde agora, que eles vão voltar. Terceira coisa é atuar já de imediato com tudo que foi postergado para o segundo semestre. Então, tem tempo para fazer. Então, a minha preocupação é se as pessoas elas não estiverem só isoladas, elas estiverem também congeladas. Aí ela congelou, não fez nada, não aprendeu nada, não teve nenhuma ação. Quando volta, aí seu pai já te ensinou, o trem passou. Exatamente. Rodrigo, aproveitando para falar um pouco de como aproveitar esse tempo, eu gostaria que você falasse um pouco da iniciativa da Alpha Graphics em liberar, em dar esse suporte e fazer eventos online, aí, cursos online, palestras online, para ajudar esse mercado. Né? Você estava explicando há pouco aí que tem uma série de ações que vocês estão fazendo nesse sentido das pessoas se reciclarem nesse momento em que elas estão com uma certa ociosidade, vamos dizer assim, ou com um tempo para se reciclarem, vamos chamar assim. Por favor, fala um pouco sobre isso. Tá. Para nós, primeiro que a gente costuma dizer, a gente trabalha diretamente em duas indústrias, vou chamar dois setores, indústrias muito fortes. Um é o franchising e dois, gráfico comunicação. Então, nós decidimos, para nós, na nossa visão, se esses dois mercados sentirem, se o mercado de franchising e o mercado de gráfico sentirem e tiverem danos, o dano vem para a gente também. Nenhum mercado, nenhuma empresa fica isolada de um dano de um mercado. Por questão principalmente de credibilidade do mercado. Se amanhã o mercado de franchising tem uma retração, outras pessoas vão pensar, eu não vou investir em franchising. Se o mercado gráfico tem retração, outras indústrias podem vir e nos sobrepor e assim por diante. Então, a nossa decisão uma das melhores formas de ajudar a sociedade nesse momento é através da educação. Então, a gente tem feito diariamente
nós parcerias com inúmeros consultores muito renomados no mercado, consultores de marketing, consultores de vendas, consultores de produtividade, consultores motivacionais, consultores psicólogos falando sobre engajamento, sobre neurociência, sobre o que você quiser. Todos os dias, 9h30 da manhã, a gente tem um treinamento aberto ao mercado. Eu vou pedir para compartilharem com você a agenda das 2 próximas semanas, aliás. A agenda assim, é primeiro nível. São pessoas que a gente investe alto para ir assistir no mercado. E vão estar disponíveis, estão disponíveis, e a gente está disponibilizando isso gratuitamente para o mercado. Então, transmitindo tanto pelo nosso canal do Skype for Business, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, ao vivo pelo Instagram, ao vivo pela... Então, aí, cada um absorve o que quiser, mas para nós é uma forma de ajudar a indústria e retribuir ao mercado. A gente pede para as pessoas, compartilhe, chama os parentes, manda para... Não é só na indústria, não. Quem você achar que vai gostar do tema, dispara e vamos ajudar. Isso é um dos pontos que a gente tem feito para a sociedade. Outro ponto, que aí acho que tem que fazer parte do DNA de qualquer empresário, é ajudar a sociedade também, principalmente em menos favorecidos. Então, hoje a gente tem 2 campanhas que estão no ar, acontecendo. A gente é uma das pessoas que participa de uma campanha muito importante para a arrecadação de sabonetes para a população carente, porque se para o combate ao coronavírus o princípio é a lavagem das mãos, o sabonete, junto com a água, é o mais essencial. Então, a gente tem uma ação dessa. Outra ação que deve ser entregue no final de semana, em parceria com uma empresa de impressão em 3D, a gente está fazendo máscaras com acetato, em impressora 3D. Então, de uma certa forma, e fazendo doação para o mercado de saúde. Se vão ser 1.000, 2.000, 3.000 máscaras, eu não sei. Tomara que a gente consiga outros apoiadores e possa doar 100.000 máscaras, como junto nessa ação que nós entramos de doação de sabonetes, o objetivo é arrecadar 2 milhões de sabonetes. Então, assim, a gente não tem que olhar, a gente tem que olhar para os nossos colaboradores, temos que olhar para os nossos franqueados, temos que olhar para as nossas famílias, mas a gente tem que olhar para a sociedade também. Não pode, nessas horas, se você tem um tempo, um recurso, não pode virar as costas. Ei, Rodrigo, muito obrigado. Eu acho que a gente está finalizando aqui. Você tem mais algum ponto que você queira compartilhar com a gente? E eu gostaria de abrir aí para as suas considerações finais aí da nossa live. Paulo, eu tenho... Não, na verdade, agradecer. Eu tenho dito que se der para ser um momento de descontração, fora a parte negativa da pandemia em relação à saúde, que eu diria para você, eu me sentiria muito mal se eu estivesse ignorando esse assunto, não só como empresário, mas eu costumo dizer, a gente vive isso há algum tempo, a matriz do grupo da Itália fica em Milão, então... para nós é um assunto que eu seria até, na minha visão pessoal, irresponsável se eu não estivesse seguindo as orientações. Por outro lado, outra coisa que eu tenho tentado falar para uma série de pessoas, a crise é grande, a crise ela vai ter grande impacto, muito impacto em pequenos e médios empresários, principalmente. E nós estamos lançando uma campanha, hoje sai uma campanha sobre apoio a pequenos e médios empresários, como a sociedade deve privilegiar o consumo no restaurante da esquina, na lavanderia local. Então a gente quer, a gente vai apoiar um movimento de construção de apoio da sociedade em termos de pequenos negócios. O que eu tenho pedido é para manterem, independente do impacto que vai acontecer, fazer uma reflexão de que nem tudo que der errado foi exclusivamente culpa desta crise específica. Eu tenho muito receio ainda que muita coisa que vinha sendo feita errada, muita coisa que não vinha sendo feito, o que era feito errada, de repente... algumas empresas já vinham tropeçando, algumas pessoas
já vinham não performando bem, e porque não faziam toda a lição de casa, não fazia lição de casa em termos de marketing, não fazia lição de casa total em termos de vendas, não fazia em termos de gestão financeira, em termos de gestão de pessoas, quer dizer, não cuidava de tudo isso. E eu, fazendo uma reflexão, eu consigo ver uma série de erros que eu estava cometendo. E agora, na hora que vem a pandemia, vem a crise, a gente bota a culpa de tudo que está acontecendo na crise do coronavírus. E eu tenho medo que isso nos deixe cego com relação a erros que a gente estava cometendo. E o coronavírus seja um pretexto do erro, né? Do fim. Ele pode ser quem terminou um projeto, quem terminou uma carreira, quem terminou alguma coisa. Mas ele não pode ser usado como uma desculpa apenas disso. Por que para mim isso tem sido importante? E aí é uma questão absolutamente pessoal e que eu tive do meu time. Porque se a gente não fizer reflexão e não arrumar os erros que a gente estava cometendo, na hora que voltar tudo, não vou chamar de normal, quando voltar tudo ao novo normal, a gente vai cometer os mesmos erros. Então, a gente vai precisar voltar com novos hábitos, voltar com nova consciência, voltar com um novo jeito de produtividade, um novo jeito de comunicação e assim por diante. Então, usar esse tempo para reflexão e para arrumar o que estava sendo feito errado também é extremamente importante. Talvez a minha consideração final, para que não nos abra mais a cabeça, para quando voltar, a gente voltar. Eu acho que é dessa forma, se juntando com a sociedade e analisando tudo que não estava sendo feito ou feito de errado, eu acho que é dessa forma que a gente volta mais forte. Senão, vai voltar para ser a mesma coisa. Aproveitar o momento e repensar e rever os conceitos e se preparar para um novo normal. Ok. Muito obrigado, Rodrigo Abreu, da Alpha Graphics. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal, nos nossos canais. E muito obrigado, e eu espero tê-lo aqui outras vezes, num futuro breve, para a gente dar melhores notícias ainda, né, e poder falar de uma retomada desse mercado. Eu ainda não trouxe hoje, eu ainda não trouxe boas notícias, eu trouxe boas reflexões. Sim. Insights. Você trouxe um otimismo que realmente um ponto de vista diferenciado que a gente não tinha ainda, e eu não tenho visto as pessoas comentarem sobre esse aspecto, de que muito do que está parado hoje foi suspenso e não parado, foi postergado e não parado ou não cancelado. Assim como a gente vê até nos esportes, né? Muitos torneios foram simplesmente cancelados, mas outros foram postergados para daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. E é mais ou menos isso que está acontecendo na economia em geral. Muita gente está cancelando, outros estão convertendo, por exemplo, as escolas estão fazendo EAD, as escolas estão partindo para métodos alternativos, e alguns estão simplesmente jogando um pouco mais para frente o que eles iriam estar fazendo agora, e aí... então essa é uma visão muito positiva, essa é uma consideração muito positiva, que tira um pouco daquele pessimismo de que não parou tudo, vamos ter que fazer tudo de novo, vamos ter que começar do zero daqui a 6 meses. Não, aliás, quem está, se me permitir mais 2 minutos, claro, fica à vontade. Quem está, todos estamos sofrendo, tá? Fora alguns mercados específicos que estão tendo demandas altas, todos nós estamos sofrendo. O fato é que, para você recomeçar, não é a palavra que eu recomendo. Não. Porque quem está sofrendo agora, neste momento, levando em consideração que todos estão sofrendo, quem está sofrendo mais é quem estava parado. Quem não fazia campanhas de marketing, quem não tinha processos de vendas estruturados, ao querer fazer isso de uma hora para outra, saiu do zero para querer acelerar para 100. Agora, quem já vinha fazendo, é ajuste de rota. E a nossa análise, ela consegue ser, a minha análise agora pessoal, específica, você sabe, a gente atua em outros ramos fora o mercado gráfico. Então, o que eu te disse é o seguinte, por exemplo, eu atuo no ramo de alimentação, então restaurante. O meu restaurante, quem não comeu na terça, ou não comeu na segunda, não comeu hoje, quarta, não vai comer amanhã, quinta-feira, o que ele já não comeu. Esse eu perdi. Aí eu posso. Então,
eu estou falando com o mercado gráfico nesse momento. Eu posso olhar como mercado gráfico, foram postergados. A comida não foi. Agora, mesmo na comida, que no nosso caso específico não existia área de delivery, não existia área de entregas de comidas prontas, ela está sendo estruturada. Então, de uma certa forma, a crise também faz com que a gente se mexa e implante coisas que a gente poderia ter implantado antes. Né? Por que fazer as entrevistas por videoconferência? Por que não tinha uma série de ações que a gente faz hoje? Eu tenho me reunido com mais pessoas hoje virtualmente do que antes com a possibilidade pessoal. Então, o que eu peço, o que eu tenho pedido agora, né, nessa reflexão final, aí eu deixo assim, a gente tem uma grande chance na frente, porque se a gente voltar com esses novos hábitos de produtividade, com esses novos hábitos de uso de tecnologia, com esse novo hábito que também que a pandemia nos trouxe de conviver mais com a família. A gente viu que muito supérfluo que a gente gastava, a gente não precisa. Então, se a gente voltar com o mercado crescendo e a gente com essas novas formas de fazer negócios, eu acho que a gente pode voltar muito mais produtivo. Então, eu vou, independente de qualquer coisa, eu sempre, mesmo que o pior aconteça, eu vou estar sempre tentando achar o lado positivo das coisas. Para isso, você conta comigo. Perfeito. Essa é a melhor, eu acho que essa é a melhor postura, né? Eu também sou bastante nesse sentido, de tentar ver o lado positivo das coisas. Ok, Rodrigo, foi um prazer aqui, muito obrigado. Estamos terminando aqui a nossa live, então, de hoje. E muito agradecido e vamos aí acompanhar a evolução dessa situação toda. Vamos aí mais para frente estar falando novamente disso, com certeza. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado, amém. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.